Olá, amigos da TV Impacto, de volta por aqui já nesta segunda-feira, 15 de setembro de 2025. E hoje nós iremos falar sobre o direito do consumidor. Você, internauta, que sempre tem uma dúvida de como fazer, como proceder em caso de o produto está com defeito, então fique ligado conosco. E quem está comigo no estúdio é o Dr. Bruno Barbosa, ele que é advogado especialista em direitos do consumidor e também docente na instituição Unama Santarém. Doutor, seja bem-vindo em nosso estúdio. Obrigado. Doutor, fale primeiramente quais são esses direitos para o consumidor. Certo. Recentemente, o Código de Defesa do Consumidor ele completou 30 anos. Com a Constituição em 1988, o Constituinte, ele se obrigou a defender o consumidor porque entende que ele estava numa situação de vulnerabilidade. Então, em 90, foi instituído o Código de Defesa do Consumidor. Ele traz direitos mínimos ao consumidor, naquele momento em que ele vai exercer o seu direito de compra. Então, primeiro, há a distinção de diferenças das compras online e as compras presenciais, para que o consumidor entenda necessariamente qual o seu direito. Então, é importante o consumidor entender que é obrigatório sempre, quando ele vai exercer o seu direito de compra, ele ter o máximo de informações possíveis para que ele exerça esse direito da melhor forma possível. Um exemplo disso, é obrigatório que, por exemplo, as fachadas de lojas que vendem produtos ou roupas, por exemplo, terem os preços. Então, o consumidor ele não tem que perguntar o preço. É obrigatório que o preço esteja estampado e visível ao consumidor. Que ele tenha informações sobre a segurança, sobre a qualidade, sobre a garantia. Então, a lei ela traz garantia para o consumidor. Exemplo, os produtos de curta duração, como, por exemplo, os gêneros alimentícios, eles têm um prazo de garantia de 30 dias. Os produtos de longa duração eles têm um prazo um pouco maior, de 90 dias. Exemplo, os eletrodomésticos e os eletroeletrônicos. Esta é a garantia que está na lei. São pelo menos direitos mínimos que o consumidor ele tem ali para se proteger. Quando o produto está com defeito ou fora do prazo, como é que é feito essa procedência? Certo. O produto, primeiro nós temos dois tipos de defeito. Os defeitos aparentes e os defeitos ocultos. Quando eu, consumidor, compro algum produto, seja de curta ou de longa duração, esses prazos que eu falei anteriormente, eu tenho esse mesmo prazo para identificar o defeito, aquele vício aparente. O produto que apresentou algum risco, algum gênero alimentício que está, por exemplo, aberto ou furado. Então eu tenho esse prazo dos produtos de curta duração, 30 dias para reclamar, e 90 dias para os produtos de longa duração, esses vícios aparentes, para que eu possa então fazer essa reclamação. E eu tenho os vícios ocultos, é aquele vício que eu não consigo identificar quando estou utilizando o produto. Assim, o momento em que eu olho, eu não consigo identificar. Um exemplo claro disso é quando você compra, por exemplo, um veículo, você utiliza ele normalmente, depois de alguns meses ele começa a apresentar um defeito que você não sabia que ele tinha, mas já estava lá quando você comprou. É um vício que está oculto e só depois você consegue identificar. Nesse caso do vício oculto, o prazo para começar a contar para reclamar é a partir do momento em que você identifica o vício que estava oculto. Então, digamos que você está usando esse veículo, por exemplo, há 4, 5, 6 meses e só depois esse vício oculto ele aparece. Aí é que começa a contar o prazo de 90 dias para o consumidor reclamar. Agora tem uma outra questão também, que muitas das vezes o consumidor, ele vai até a loja e aí tem aquela questão, olha, você vai querer sua notinha e acontece, não quero, deixa pra lá. Isso daí vai fazer diferença também lá na frente, caso de ter algum problema desse, não é isso, doutor? Muito importante o consumidor, quando ele vai exercer esse direito de compra, ele exigir a nota fiscal desse produto. Lá tem as informações mínimas, exemplo, o número do produto, a nota fiscal, as informações referentes ao produto, principalmente o prazo que está na lei, para que ele consiga ter provas mínimas se eventualmente ele tem algum problema lá na frente. Quais são os desafios jurídicos que o senhor mais enfrenta dentro desta área, deste problema, que é do direito do consumidor? A primeira questão é a ausência de informação. Então, como o direito do consumidor ele coloca o consumidor nessa situação de vulnerabilidade, significa dizer que aquele que fornece um produto ou um serviço, ele está numa condição superior. Então, às vezes, nessa circunstância, o consumidor é levado a erro. Quando alguém fala, por exemplo, para ele que não tem nenhum prazo, ou que não tem nenhuma garantia, ou que a garantia é de 3 dias, 10 dias, 5 dias, e é contrária à garantia da lei, então todo produto tem pelo menos 30 dias de garantia. E quando o consumidor ele não tem essa informação e esse produto apresenta algum defeito, ele acha que ele não pode fazer alguma coisa. E sim, ele pode fazer alguma coisa. Ele pode acionar o SAC, ele pode acionar, por exemplo, o PROCON, que vai tentar solucionar aquela questão antes mesmo dele tentar judicializar. Nas compras na internet, nós temos uma situação ainda um pouco mais favorável, que é o direito de arrependimento que o consumidor ele tem.
Então, a partir do momento que ele compra, por exemplo, algum produto na internet, ele não quer mais, ele pode exercer o direito de arrependimento, que é devolver esse produto e ficar com o dinheiro de volta, inclusive o valor do frete, por exemplo, que ele pagou naquele momento. Ele não precisa nem mesmo justificar. E esse direito de arrependimento ele não é possível apenas no site que eu comprei na internet, mas também até mesmo nas redes sociais. Todas as compras online se aplicam o direito de arrependimento, por exemplo, o Instagram. Agora, pegando esse gancho, doutor, em relação a compras pela internet, acontece do consumidor solicitar o pedido, fazer o pagamento antecipado, que é o exigido, não é isso? Aí, na hora de receber o produto, poxa, não é esse, não foi esse que eu pedi. Como é que é feito? Porque existe também uma burocracia para que seja solucionado. Qual é a orientação que o senhor passa para o internauta? A primeira possibilidade seria exercer o direito de arrependimento, que também é possível de acontecer em até 7 dias quando o produto ele chega, aquele comprado na internet, o direito de arrependimento. O consumidor ele nem precisa justificar, ele só entra em contato dizendo que ele não quer mais o produto, porque ele não gostou, por exemplo, e ele pode encaminhar o produto de volta e receber o valor. Se eventualmente ele não gostou porque apresentou algum defeito ou estava diferente daquilo que ele comprou, não é a mesma característica, não é a mesma qualidade, ou quantidade, ou gênero, ele pode então, identificando um vício aqui, se existe, por exemplo, uma possível até propaganda enganosa, que o consumidor é levado, induzido ao erro, e quando aquele produto chega não é idêntico, ele pode reclamar também e tentar desfazer aquele negócio jurídico e obter o valor de volta, mais o frete, por exemplo. Se eventualmente ele passar por uma dificuldade no momento que ele vai exercer esse direito dele, é que eu tenho a possibilidade de acionar, no caso das compras online, o consumidor.gov, é aquele que você exerce com o gov.br, que você pode fazer as reclamações. E muitas das vezes vai surtir efeito. Em não surtindo efeito, ele pode procurar o juizado especial do consumidor, inclusive através de um advogado, e exercer esse direito. E nesse caso ele tem a possibilidade de ter a reparação material daquele gasto que ele teve, mas uma reparação moral, que é o constrangimento, a expectativa frustrada porque o produto não chegou, ou quando chegou não atendeu as expectativas dele, então ele pode ter uma reparação tanto material, que seria o dispêndio financeiro, mas uma reparação moral. Semana passada nós recebemos um vídeo de uma internauta que efetuou uma compra de um produto, camarão. Ela pediu certa quantidade, porém quando chegou em casa já foi pouco, foi uma quantidade menor. Então fica esse questionamento. E agora, o que é que eu faço? Porque tá errado, eu solicitei X, paguei por X, mas veio Y. O que o senhor pode dizer? Certo, a primeira coisa que o consumidor precisa fazer é identificar o meio que ele fez esse pedido. Se foi por uma ligação, se foi por uma rede social, para nós identificarmos se é uma compra presencial ou uma compra online, para que ele possa receber esse seu direito. E sempre que o produto chegar, por isso que é importante ter a nota fiscal, pelo menos uma nota, para que ele faça a comparação se aquilo é exatamente aquilo que ele pediu. Mesma quantidade, o mesmo gênero, para saber se está tudo certo. Se eventualmente não estiver certo, a primeira coisa que o consumidor tem que fazer é entrar em contato com o fornecedor do produto ou do serviço, identificar a diferença, pedir as providências, que as providências sejam tomadas, por quê? Em identificando o problema, o consumidor ele tem direito. Primeiro, que aquele problema ele seja reparável. Segundo, que o problema ele seja, ou o defeito, seja substituído, reparado, que aconteça o abatimento no preço, nesse caso seria uma diferença de quantidade, por exemplo, ou por último, que seja devolvido o valor que foi pago. Senhor, como especialista na área, Santarém precisa de mais fiscalizações para atuar tanto nesses estabelecimentos comerciais? O consumidor ele precisa acionar os órgãos de fiscalização, como por exemplo o PROCON. Então, assim como qualquer outra instituição, esses órgãos eles precisam ser provocados pelo consumidor para que ele possa fazer as fiscalizações. Existem sim as fiscalizações rotineiras que estão devidamente programadas, dependendo do tipo de negócio dentro do comércio que é executado, mas também quando o consumidor ele passa por uma situação que nessa, ele não tem a cultura de fazer as denúncias. E elas são importantes para que o fornecedor do produto ou serviço ele esteja sempre se adequando. Então, quando não há denúncia, o PROCON ele não tem como saber também até o que está acontecendo. Então, é importante, primeiro, haver denúncia. Nesse caso, por exemplo, que você falou, seria um caso de acionar até mesmo o PROCON, porque eles podem fazer a fiscalização em loco, ou seja, no local, para identificar necessariamente o que está acontecendo. A partir do momento que é identificado uma irregularidade, é possível haver autuação, multa e até exigência de adequação para que outros consumidores também não passem por situações como essa. Doutor, antes de encerrar esse bate-papo informativo para o nosso internauta, já deixa sua mensagem de alerta. Quando você exerce um direito de compra, seja ela na internet ou seja ela presencial, na qualidade de consumidor, é importante você sempre saber o mínimo dos seus direitos.
Hoje nós vivemos num mundo em que nós estamos muito conectados e as informações estão sempre muito mais fáceis de serem acessadas. Então a primeira coisa que o consumidor deve fazer é fazer um comparativo de preço, depois identificar se aquele produto ele tem alguma garantia legal, depois identificar se existe alguma garantia oferecida também pela loja, porque pode ser um plus, e aí fica a critério do consumidor. Quando esse produto ele chega, ele precisa fazer uma conferência. Às vezes o consumidor deixa para fazer isso depois. É importante fazer no momento em que chega, se é exatamente idêntico ao que você comprou, em quantidade, em qualidade, se é o mesmo preço, se é o mesmo peso, ou se são as mesmas características. Identificando o problema, imediatamente o consumidor ele tem que fazer uma reclamação junto àquele fornecedor de produto ou serviço. Em não sendo solucionado, o consumidor ele pode acionar tanto o gov.br, o PROCON ou até mesmo o próprio Poder Judiciário. E tem que entender que o consumidor ele tem esse direito. Quando ele identifica um problema, um vício ali no seu produto que ele comprou, ele pode requerer que seja feito o reparo, depois a substituição por outro, ou pelo menos parecido, ou até mesmo a devolução do valor e ainda até mesmo o abatimento do preço, que seria uma devolução mínima entre a diferença daquilo que chegou e aquilo que você exatamente comprou no momento que você exerceu o seu direito de consumidor. Dr. Bruno, quero agradecer a sua presença no estúdio da TV Impacto e as portas estarão sempre abertas para o senhor trazer outras informações. Obrigado, muito obrigado. E você de casa, curte, comente, compartilhe e até a próxima.